Pronto, tá gravando. Então, Júlia, pode começar. Vamos lá. Acho que podia começar pela sua trajetória acadêmica, né? Como é que a senhora começou. Então, a primeira pergunta é o que te motivou a escolher o curso de biomedicina? Bom, acho que como a maioria dos estudantes que escolhem biomedicina, a minha escolha inicial era um curso da área de saúde e provavelmente seria a medicina. Eu me formei em 2009, então meu momento de pré-vestibular foi ali entre 2003 e 2004, e era exatamente os anos em que o curso de medicina estavam sendo abertos em Salvador. Acho que o primeiro curso abriu em 2002. Então, nessa fase, eu não conhecia o curso de biomedicina, não sabia da existência da profissão. Então, a minha escolha inicial era a área de saúde, especialmente a medicina, porque eu queria trabalhar com pesquisa. Na verdade, o meu interesse sempre foi pesquisa de fato. E nessas visitas, né, de universidades, promovidas pelas escolas, uma das visitas foi na Escola Baiana de Medicina, e para conhecer o curso de medicina, ainda no antigo campus de Nazaré. Aí lá no campus de Nazaré, o coordenador do curso de medicina, que já era professor Geraldo, ele pediu licença para explicar o curso de biomédia. E aí foi desse jeito que eu tomei conhecimento de que existia o curso de biomedicina em Salvador e o que era. Aí eu comecei a pesquisar. Na época a gente pesquisava naqueles almanaques, eram as revistas grandes que a gente comprava, tipo livros assim, comprava nas revistas, nas bancas de revista, para ver as profissões, os cursos, as disciplinas, etc. Não tinha rede social com tantas informações assim. Quer dizer, tinha, mas não era tanto frequente o uso. E foi assim que eu descobri o curso de medicina e resolvi fazer. Como era uma profissão ainda nem muito conhecida e nem eu sabia explicar direito, eu tive que convencer minha família que eu ia fazer esse curso. E o convencimento foi na base de, eu vou fazer na segunda opção, lá na Baiana, boto medicina, segunda opção biomédia. E aí fiz, além de lá, fiz a UFBA e disse que ia fazer em outro curso, em outra faculdade, que tinha biomedicina também. Só que a outra faculdade não tinha uma fama boa, e aí ninguém me deixou fazer, né? Ainda bem, porque eu acabei passando na segunda opção, na medicina, né, para biomedicina na Baiana. Aí foi outra luta em casa para eu fazer o curso. Aí eu prometi que eu ia fazer vestibular no final do ano. Fiz, de fato, vestibular, mas já estava realmente muito envolvida no curso, feliz, porque era aquilo que eu queria, né? Então, nas pesquisas de profissões, eu ficava encantada com as possibilidades da área de pesquisa em biologia voltada para humanos. Então, era a época de falar em clonagem pela primeira vez, o programa de sequenciamento do genoma humano. Então, isso me interessava muito. E foi por isso que o curso de medicina me atraiu bastante. E aí eu fiquei. Mas até o final da minha graduação, eu enfrentei perguntas, né? Não quer mudar? Tem certeza que não quer fazer o vestibular de transfer? Mas acabou, assim, dando certo. Até hoje, né, a gente ainda ouve essas perguntas, assim, quando a gente, biomedicina, as pessoas perguntam, eu tenho certeza. É bem complicado. Certeza, não vai querer trocar? A gente faz isso ainda, né? Hoje, como professora de medicina, eu ainda pergunto isso para alguns alunos, sobretudo quando estão do meio para o final. Mas é porque é comum, na Baiana, inclusive, que existe o processo de transferência para a medicina. É muito comum alunos entrarem para transferir. E às vezes eu vejo alunos com potencial tão grande, com um perfil de biomédico. Aí quando fala, não sei, acho que vou tentar. Aí eu fico cheio meio arrasada. Mas é a história de cada um, né? A gente não... nem a gente sabe. Eu tenho excelentes colegas que formaram comigo, biomédicos, que trilharam inicialmente uma carreira bem bonita e no meio do caminho resolveram fazer outros cursos. E trabalhar, às vezes, com outras coisas nada a ver. Sair de Salvador, sair do país e fazer outras coisas. Então, assim, a gente não sabe muito o futuro, né? Então, Pro, a segunda pergunta é, o que te motivou? A senhora já falou, assim, meio que superficialmente, e a gente queria saber, assim, o real motivo que te motivou a escolher biomedicina.
De fato, então, era trabalhar com pesquisa, era a possibilidade de estudar um curso das áreas de saúde, das ciências biológicas, mas voltada para a saúde humana, que possibilitasse pesquisa. Então, na época, o que mais me encantava era hoje o que eu sei que são as pesquisas em biologia molecular, especialmente clonagem, célula-tronco, então as pesquisas em genética e biologia molecular, mas não foi uma área que eu segui, eu acabei fazendo uma outra área, mas inicialmente era o meu encantamento. E a trajetória acadêmica da senhora, né? Faculdade, mestrado, doutorado, como é que foi, assim? Então, eu ingressei, né, lá em 2005, eu concluí o curso em 2009, e como eu queria muito fazer pesquisa, aí na época a gente tinha muitos professores, como vocês ainda têm hoje, que eram pesquisadores da Fiocruz ou estavam, né, desenvolvendo projetos de pesquisa na Fiocruz. E para mim esse era o ponto de partida, porque como eu queria fazer pesquisa, eu achava que eu tinha necessariamente que fazer iniciação científica. E então eu sempre pesquisei, sempre busquei os processos seletivos de iniciação científica. Aí tentei uns 2 que não tive sucesso, até que em um dos processos eu fui aprovada, e era um grupo de pesquisa lá na Fiocruz mesmo, no laboratório LASP, que aí vários professores de vocês, e meus na época, desenvolviam projetos, e que até hoje a gente tem um monte de professor lá, porque é um laboratório que estuda retrovírus, em biologia molecular, genética, imunologia, então muita gente fez pesquisa lá. Então fiz a minha iniciação científica lá num projeto voltado para a resposta imune em pacientes com HIV, leishmaniose. Esse foi o meu projeto de iniciação científica, que acabou gerando o meu projeto de mestrado, assim que eu terminei a iniciação científica, fiz o TCC, né, com o tema do meu projeto. A minha orientadora, a professora Fernanda Grassi, que é professora da Baiana, mas do curso de medicina, me convidou para continuar um projeto, o mesmo projeto, no mestrado. Aí terminei o mestrado e a gente escreveu um projeto ainda na linha de HIV, estudando pacientes com AIDS e as suas co-infecções, e aí focando mais na tuberculose, que aí foi minha tese de doutorado. Quando eu concluí minha tese de doutorado, foi em 2015. É isso? Acho que é. E estava surgindo a epidemia de Zika vírus, então a gente escreveu um projeto de pesquisa para estudar a resposta imune do Zika, né, na verdade dos arbovírus. A gente teve o financiamento da União Europeia, porque a professora Fernanda tem uma colaboração estrangeira, né, com a equipe francesa. Aí a gente fez, então, esse projeto, que se tornou meu projeto de pós-doc. E aí eu concluí também ele no fim do ano passado, fazendo a última etapa, né, de execução de experimento lá na França. E, assim, em relação a títulos, foi essa a dinâmica. Então, onde eu comecei nesse científico, eu tive a sorte de gostar muito do tema do projeto, de me adaptar ao modelo de experimentos, à equipe que eu trabalhava. E aí fui fazendo, fui aprendendo muitas técnicas de estudo em imunologia, conhecendo gente, né, me arriscando, e investindo mesmo na área de pesquisa, que era o que eu queria. Paralela a isso, no final do mestrado, eu me arrisquei em tentar ser professora, aí passei um processo seletivo na UFBA para professor substituto, aí foi a minha primeira experiência lá, acho que eu fiquei 2 anos, 1 ano e meio, porque teve greve no final, mas foram quase 2 anos de professor substituto. Aí logo que eu saí de lá, abri uma vaga na Baiana para os professores da disciplina na época chamada de biointeração, que é muito parecida com a MAD da biomedicina, mas a biointeração era um componente curricular da medicina. Aí eu fui para medicina na Baiana dar aula e estou desde então, acho que isso era 2013. Desde então, como professora da Baiana. Primeiro na medicina e depois agora
também no curso da Biomed nos últimos, acho que 2 anos. Paralela a essa dinâmica, né, de pesquisa, que era exatamente o que mais me interessava, eu fiz a minha habilitação em análises clínicas, mas na minha época a gente poderia ter 2 habilitações, então todo mundo tinha a habilitação em análises clínicas, mas a gente podia ter a segunda e eu fiz banco de sangue, era algo que realmente me interessava, porque eu tentava fugir da bancada das análises clínicas. Eu gostava da bancada da imunologia no laboratório de pesquisa, mas das análises clínicas eu não era muito fã, não. Só gostava da parte de microbiologia. Mas a rotina laboratorial de parasito, bioquímica, hemato, eu não ficava muito feliz, não. Eu fazia mais a parte de micro nos meus estágios de análises clínicas. Então, eu escolhi fazer minha segunda habilitação em banco de sangue e acabei fazendo um estágio extracurricular na agência transfusional, no Hospital das Clínicas. Então, fiz a rota de biomédico fora de pesquisa, mais aí para a área de banco de sangue, mas eu acabei nunca atuando. Terminei minha habilitação, fiz meu estágio final no STS, mas aí eu já estava muito envolvida escrevendo projeto de pesquisa de mestrado e não fui, né? Escolhi rapidinho ficar na área acadêmica mesmo. Acho que é isso. Então, eu estava até comentando com a Júlia, né, que a gente foi olhar seu currículo Lattes e a gente ficou impressionada, né, com as coisas que a senhora tem. E eu queria perguntar quais são as características fundamentais que um profissional na sua área tem que ter para poder crescer e se desenvolver. O que a senhora tem aí para falar? Então, gente, a gente está caminhando ainda no crescimento profissional, né? Vocês estão no início, eu estou um pouquinho na frente, mas ainda é um caminho, a gente ainda constrói diariamente, assim, a carreira da gente e quem nós queremos ser. Tenho muitos professores que são professores de vocês, que sempre me inspiraram e ainda me inspiram. E com eles, assim como a minha orientadora e com outros professores e pesquisadores na Fiocruz, eu aprendi algumas coisas que eu acho que é fundamental para trilhar o caminho da pesquisa, mas eu acho que no geral, para ser bons profissionais. Eu acho que a questão do compromisso, a questão da seriedade que você lida com o que você está fazendo, reconhecer os privilégios, né? Eu tive o privilégio de fazer iniciação científica, ser bolsista, fazer o mestrado, doutorado com bolsa. Então, eu sei que não é qualquer um que tem essa oportunidade. Então, é no momento que você tem a oportunidade de você fazer o melhor possível. Então, para isso, você tem que ter empenho, disciplina, organização. Eu diria que a organização é uma das principais características para trabalhar com pesquisa. É organizar. Se você não tiver um livro de experimento, um protocolo organizado, um laboratório organizado, você não consegue fazer nada. E depois, para análise de dados, a mesma coisa. Ao longo das pesquisas que eu desenvolvi, dos projetos de pesquisa, dos grupos de pesquisa que eu participei, e hoje mais como professora, eu observo que algumas coisas são muito importantes, como a inteligência emocional, controle da ansiedade, responsabilidade. Eu vejo, às vezes, bons estudantes não caminhando, né, para frente. E o que falta, às vezes, é um pouquinho mais de equilíbrio, de pensamento claro, de clareza de raciocínio, de praticidade, né? Mais praticidade. E esse equilíbrio, assim, emocional, né? Que vai do controle da ansiedade, autoconfiança, ao que a gente vai desenvolvendo. Então, é um misto de aspectos muito individuais, mas sempre voltados para fazer o melhor possível onde vocês estão. E aí, claro, sem falar, assim, sem nem que citar isso, mas é o mais importante, o estudo, né? Nunca achar que você sabe tudo. É ler o tempo todo, né? Se aprimorar o máximo que puder no que vocês escolherem. Enfim, acho que é isso. Então, em relação às dificuldades, né, tanto na área de biomedicina quanto durante o curso, quais foram assim, as dificuldades que você encontrou, né, no meio do caminho para chegar ao que você chegou? Eu acho que uma dificuldade inicial,
quando eu comecei o curso de biomedicina foi a língua estrangeira. Eu sempre fui negligente com o estudo de inglês na minha fase escolar. Fui muito negligente com isso. E quando eu entrei na faculdade, eu tomei um susto, né? Porque na época, na grade anterior, a gente tinha inglês instrumental. Então, primeiro semestre. E aí um monte de artigo, enfim. Vocês têm hoje disciplina de seminário, na época a gente já tinha. Então, eram vários artigos para serem apresentados. Então, essa foi uma das dificuldades que eu tive logo no princípio. E aí eu tive que aprender na marra inglês. Todo mundo, quando alguém me pergunta, aprendeu inglês como? Lendo artigo. Porque eu não aproveitei os cursos de inglês que meus pais insistiram para eu fazer na escola, e depois eu tive que me virar lendo artigo. E fui tentar me aprimorar, assim, pouco a pouco, né? Fiz 1 milhão de aulas particulares ou de conversação, porque eu odeio o curso tradicional. Mas foi, de fato, uma dificuldade inicialmente. Outra dificuldade que eu acho são as oportunidades. Infelizmente, a gente não tem oportunidade para todas as áreas, para todas as pessoas. Então, eu acho que isso é realmente algo que pode trazer grandes dificuldades. Então, seria o início, né, a inserção, abrir de portas. Eu acho que é uma etapa difícil. E aí, o que eu tentei fazer, o que eu estimulo que vocês façam, é não desistir, né? Falar com as pessoas, se portar de uma maneira interessada sempre, extremamente ético, correto, né? E se colocar em todas as situações. Tem uma palestra ali, vai para assistir, tem um congresso ali, vai também. Conversar com os professores, participar de grupos de pesquisa. E aí, em algum momento, alguma porta, alguma janelinha abre. E aí, vocês, através dessa janela, transformam numa porta, que transforma no portão grande. E aí, vai seguindo. Outra dificuldade, eu acho que são os campos de estágio mesmo, né? Então, aliadas às vagas de pesquisa, são os campos de estágio para quem deseja outras áreas. E mais recentemente, acho que uma dificuldade grande é o mercado de trabalho. Acho que quando a gente forma, o medo é do mercado, né? O que eu vou fazer, para onde eu vou. E aí, enfim, tem que se aprimorar. Fazer o máximo possível para aprimorar, teoricamente e dos aspectos práticos. Né? Então, estudar e desenvolver habilidades mesmo. Acho que é isso. Pro, eu queria perguntar, quais foram, de toda a sua carreira até aqui, quais foram os momentos mais marcantes, assim, que a senhora mais, talvez tenha visto o resultado do seu esforço, mais marcante, que mais marcou? As defesas são sempre um momento importante, né? As defesas, né? O final da graduação e as defesas do mestrado, doutorado são marcos bem importantes, porque você reúne as pessoas, está se expondo. Eu sempre vejo esses momentos como um momento de celebração. Então, porque você está celebrando ali a conclusão de uma etapa, um resultado alcançado. Como eu tenho um lado meio perfeccionista, não sou tão perfeccionista assim, mas tento fazer o melhor sempre. Então, quando a gente conclui, eu falo concluí, entreguei, é porque é o melhor que eu pude fazer, com certeza. Então, eu acho que esse é um momento sempre foram para mim momentos de felicidade, assim, de comemoração mesmo. Mas eu acho que ao longo, né, da carreira, a gente tem momentos que a ficha cai, assim, você fala, poxa, tô conseguindo fazer o que eu queria. E aí eu posso destacar 3, pelo menos, que foi mais durante o mestrado ali, no iniciozinho do mestrado, como quando eu me senti capaz de escrever meu projeto, discutir esse projeto com minha orientadora e elaborá-lo de uma maneira que eu queria fazer. Diferente como foi no mestrado, era um projeto já pronto. Então, o doutorado, eu participei de toda a etapa de construção. Então, isso eu acho que para mim foi fundamental para me formar como pesquisadora, né? Que além de executar procedimento em laboratório, fazer também todo o planejamento, redação de projeto, aprovação de projeto. E foi um projeto que deu muito prazer de fazer, porque a gente teve a aprovação do CNPq, da FAPESB, né? Então, foi muito bom fazer esse projeto. E ele foi realmente o primeiro que eu escrevi junto, participei de fato desse processo criativo. E aí, desses outros me permitiram, né, fazer parte dessa etapa de construção também. Eu destaco o momento que comecei a dar aula.
Em algum momento eu fiz, a ficha caiu, a ponto girou a chave na cabeça e falei assim, poxa, eu acho que eu vou conseguir ser uma boa professora, né? Porque você tem dúvida, será que eu tenho habilidade? Eu falo bem, minhas palestras, eu não tenho problema de falar em público, mas será que eu tenho habilidade para dar aula? E aí a primeira turma que eu dei aula era uma disciplina de TCC, uma turma pequenininha. E no final eles me agradeceram, eles falaram um bocado de coisa, me deram um presente. Eu falei, gente, acho que eu consegui cumprir meu papel com eles, né? E o que eu tinha me proposto a fazer. Então isso foi um momento de satisfação por eu achar que o caminho era aquele, né? Então é mais um caminho que dentro dessa área escolhida eu posso trilhar. E a primeira vez que eu fiz a minha viagem para começar o pós-doutorado, né? Porque quando você sai do país com uma pesquisa, é como se o filme passasse, né? E aí e aí eu fui sozinha, então foram aprendizados importantes em vários sentidos. E me deparar com grupos de pesquisa de rotina diferente, língua diferente, uma cidade diferente, aprender uma metodologia que ninguém conhecia direito no Brasil. Então foi um momento assim bem importante de formação e de felicidade também. Aproveitando esse gancho internacional, né, que a senhora entrou, como é que a senhora vê a profissão, né, da gente, assim, biomédico, no âmbito internacional? Você acha que é mais valorizada lá fora do que aqui nacionalmente? Eu não acho que é mais valorizada, não. Infelizmente, gente, a gente está num momento bem terrível da questões brasileiras aí de condução e reconhecimento de pesquisa. Porém, eu nunca vou falar a frase ainda bem, né? Mas a pandemia, e nem vou olhar o lado positivo, porque pandemia não existe lado positivo. Mas se a gente olhar o reconhecimento que a população tem dado aos trabalhos em pesquisa, devido à pandemia do Covid, a gente já fica um pouco mais esperançoso para a revalorização, né, o retorno da valorização do profissional de pesquisa no Brasil. Isso também acontece no mundo. A diferença de alguns países no mundo, né, com destaque aí para países da Europa, né, os Estados Unidos, Canadá, mas aí a gente pode citar alguns países na Ásia, alguns países na África, como a África do Sul, a Austrália, que tem, além de um pouco mais de recursos financeiros para investimento em pesquisa, equipamentos, grupos de pesquisa que funcionam, que colaboram, né, devido exatamente a recursos financeiros e um pouco mais de investimento nos jovens. Então, olhar só essa questão de fomento, de incentivo, de equipamento, alguns países estrangeiros são melhores do que o Brasil, mas aqui a gente tem possibilidade de fazer muitas coisas, né? Estamos vivendo uma fase meio de trevas em termos de reconhecimento, mas eu acredito que isso está mudando um pouquinho. Os recursos ainda estão escassos e ficarão escassos por mais um tempo, né? Afinal, crises estão acontecendo e vão permanecer por mais um tempo. Mas, assim, a gente tem que lidar com isso, né? Da melhor maneira possível. Eu não trocaria, por mais que os eventos atuais tenham me feito pensar, poxa, se eu estivesse morando fora. Mas eu ainda não abandonaria o Brasil, não. Acho que eu ainda sou esse grupo que quer ficar aqui e fazer alguma coisa aqui mesmo. Quem sabe? Então, acerca do Covid, né, que a senhora já começou a falar, o que a senhora acha que a biomedicina pode ajudar agora e futuramente em relação ao coronavírus, né? A gente pode ajudar muito, na verdade, todo profissional de pesquisa, assim como todos os profissionais de saúde, podem ajudar muito nesse momento. Então, primeiro na linha de frente de cuidado de pacientes com Covid na pandemia, então o biomédico profissional por natureza de coordenação e de execução de procedimentos laboratoriais. Então, poderia atuar tanto no controle, né, de novos casos, disseminação, a próxima aí à saúde pública, a vigilância sanitária, e também na bancada, no diagnóstico. Então, nos enfrentamentos direto à pandemia e também lá dentro do laboratório, desenvolvendo pesquisas
relacionadas, né, às tantas perguntas que a gente tem. De resposta imune, que é a minha área, né? Que tipo de resposta é a protetora, se tem proteção cruzada, se tem memória, como é a patogênese e ainda tantas outras. Melhor estratégia diagnóstica, transmissão, né? Tem muita coisa, tratamento, então muitas perguntas, vacina, então muitas coisas para serem realmente desenvolvidas em termos de pesquisa, e a gente já vê nas redes, né, na internet, nos noticiários, biomédicos atuando. Eu não vou falar nomes porque eu vou esquecer. Mas a gente tem biomédicos, inclusive, formados no Brasil, em Salvador, atuando em pesquisas no mundo. Temos grupos já aqui na Baiana, na Fiocruz, fazendo pesquisa em Covid, ou pelo menos escrevendo projetos e tentando um financiamento para fazer pesquisa em Covid. A gente submeteu um projeto semana passada, quem sabe. Então, temos muito a contribuir. Acho que em todas as áreas aí de conhecimento, o biomédico pode atuar. Agora, só para a gente finalizar, né, conhecer um pouquinho mais da senhora, umas perguntas mais assim, descontraídas. Um livro que a senhora recomenda, assim, que marcou sua vida, que você acha fantástico. Ai, gente, eu leio qualquer coisa. Eu sempre fui da leitura. Qualquer livro que chega na minha mão, eu tô lendo. Difícil. Pergunta difícil. E de todos os gêneros, né? De fantasia, enfim. Bom, na minha cabeceira tá ali um livro de Nelson Rodrigues. Mas, assim, livro da vida, tem tantos interessantes. Mas aí, para esse momento de pandemia, eu sempre tenho falado e citado muito um livro da minha adolescência, que é Poliana. É um livro bem para adolescente, que fala sobre a questão de você enxergar o lado bom das coisas, né? Esse livro marca um pouquinho, de vez em quando eu lembro do que ele fala. Eu também tenho dificuldade em escolher só um livro. E um filme, assim, um filme que a senhora acha sensacional. Então, daí depende dos gêneros também, né? Tem muito filme bom, mas se a gente puxar aí para nossa área, tem alguns filmes que eu sempre recomendo. Eu gosto muito de um filme documentário que chama E a Vida Continua. Conta a história da descoberta da pandemia, na verdade, a identificação do HIV e os primeiros conhecimentos sobre a sua dinâmica. Então, é um filme que me marcou. E tem muito a ver com a atuação do biomédico, e tinha a ver na época com a minha pesquisa. Então, é um filme que eu acho que o biomédico tem que ver. E tem muitos outros, viu? Tem muitos outros interessantes também. Então é isso, acho que já podemos finalizar. Queria agradecer, né, pelo tempo da senhora, pela disponibilidade de a gente conseguir fazer isso. E acho que até pra gente, né, que a gente está no segundo semestre ainda, é muito formativo, assim, a gente realmente consegue ver outros lados, outras formas, né? Então, foi muito bacana a entrevista. Obrigada. Obrigada, meninas. Vocês foram ótimas, uns fofas. Muito obrigada, Pro, mais uma vez pela disponibilidade. Sucesso para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.